A Bíblia em 1 Crônicas 4, vamos encerrar essa série aí da oração de Jabes. Já é a segunda vez que eu estou trazendo essa palavra aos irmãos, e é interessante que como a palavra, depois eu vou até pedir para a Yara, eu até fiquei feliz, porque na primeira vez que eu preguei, a Yara estava ali fora, aí ela veio falar para mim assim: o senhor já pregou aqui, né? Eu falei, já, foi em 2019, aí ela deu a data. Porque anota, tudo catalogado ali, ó. Isso é um perigo, porque se eu falar fora da linha, está anotado ali, ó. O senhor disse, as anotações da Yara é mais eficiente que a gravação do MC. Olha, perigo. Mas aí depois eu fiquei pensando, Yara, aí depois eu vou te lançar um desafio, para mim, você me dizer qual é a diferença do que Deus falou com você lá atrás com o que Deus falou agora. Porque é interessante, a palavra de Deus, o texto é o mesmo, mas as circunstâncias são outras. E às vezes, lá atrás, quando eu preguei a primeira vez, foi um impacto, agora é outro impacto, e assim, vai. Mas depois, no final da pregação, vocês vão entender por que a gente está trazendo esse tema em oração, questão de oração. 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e alarga as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Glória a Deus. Estamos estudando, ouvindo esses 3 domingos já passados, o que está por trás dessa oração a ponto de Deus ter atendido esse pedido. Eu acho que hoje um grande mistério para nós é como que eu posso ter minha oração atendida. Será que Deus vai responder minha oração? Ou, pastor, eu tenho orado tanto tempo por esse pedido e Deus não tem respondido. Será que tem uma lógica, será que tem uma mágica, será que tem uma fórmula para que eu possa orar e ter a garantia de sucesso quanto à resposta de Deus às minhas orações? Tem coisas, irmãos, que não está no manual, tem coisas que não está na Bíblia, você vai ter que consultar Deus. Você vai ter que perguntar em oração: devo, posso, faço, não faço, como é isso, não é isso, aquilo. Você quer ver uma coisa? Vou falar, Vou falar. Vou pegar o exemplo da minha irmã Priscila aqui, ó. Irmã Priscila, uma mãe solteira, disponível ao amor. No more? Ao Espírito revelando. Então eu não posso usar mais a Priscila como exemplo. Vou pegar um jovem aí qualquer que está disponível ao amor. E aí o abençoado chega para mim e pede para eu orar para saber se ela ou ele é de Deus. A primeira pergunta que eu faço para quando isso acontece é servo do Senhor? É serva do Senhor? É a primeira. Porque se a resposta a essa pergunta for não é, não tem mais perguntas. Não tem. Se não é servo do Senhor, se não é uma serva do Senhor, não tem mais o que questionar, não tem mais questionar, ali morre, ponto final. Porque você não precisa nem ir consultar a Deus se é a vontade dele ou não. Por que eu não tenho que consultar a Deus? Porque já está na Bíblia dito que a luz não pode ter comunhão com as trevas, e não vos colocais em julgo desigual com o ímpio, com o incrente, e está lá, já está lá. Namoro, relacionamento não é método de evangelismo. Eu vou ganhar ele para Jesus.
Enquanto você ganha para Jesus, você já está ganho para o diabo, porque num desafio que você tem de ir, ele já ganhou você. Não tem, ponto final. Não adianta você querer ir lá, questionar, tal, não tem, está na palavra de Deus, não tem, ponto. Ponto final. Mas eu vou orar mesmo assim, então continua. Você não vai ouvir da parte de Deus, é a minha vontade que você... Não. Negativo. Não vai. E eu tenho visto muitos irmãos se arrebentando por insistirem na desobediência e levarem uma vida de sofrimento. Sofrimento. Então esse é um ponto. Aí o Antônio chega para mim assim, pastor do céu, ora por mim diante do Senhor, que eu recebi uma proposta de emprego. Pastor, eu vou ganhar 10 vezes mais, pastor. É, Antônio? É, pastor. E do que é? Pastor, eu vou ser segurança de boate, pastor. Falei, como é que é, Antônio? Segurança de inferninho? Como é que é, Antônio? Com todo esse seu chassi de Arnold Schwarzenegger aí, todo... E você acha que Deus está nesse negócio? Não, mas é 10 vezes mais, eu vou dizimar 10 vezes mais, eu vou dar oferta para a igreja. Olha só. Falei, Antônio. Fala, irmãos. Você consegue ver Deus num negócio? Você precisa ir diante de Deus. Então, não é o caso desse jovem, só estou dando um exemplo. Mas tem situações que a gente, não adianta você orar e que não vai ter nem ter resposta. E é caminho para destruição. Caminho para destruição. Então, às vezes a gente tem que ter, e aqui andando pela oração de Jabes, nós estamos entendendo qual é o propósito. Que são propósitos espirituais. A oração de Jabes está nos ensinando, quando você tira de lado os seus interesses, você quer a grandeza do reino, não a sua grandeza. E era o que Jabes, era o que estava intrínseco na oração, nos pedidos que Jabes fez. Eu quero que me abençoes, eu quero receber todas as bênçãos que o Senhor tem já separado para mim. Você se coloca na dependência do que Deus vai colocar para você. É mais ou menos o filho que chega para o pai, mãe, eu quero comer, mas me abençoa com uma refeição, mas não importa o que seja, se é ovo frito, se é salsicha no molho, se é almôndega, não importa se não vai ter filé mignon, eu quero ser alimentado, eu confio em você, mas é isso aqui, então vamos embora. Vamos embora. Estava conversando sobre a infância, essas coisas, minha mãe está até assistindo aí, daqui a pouco ela vai escrever alguma coisa aí. Eu dou graças a Deus porque minha mãe fez a gente comer de tudo, né? Então a gente acabou não se tornando aquela criança enjoada que não gosta de comer beterraba, não come não sei o quê, porque a beterraba suja o arroz, fica tudo vermelho, né? Aquela história toda lá, e não come pepino, e não come não sei o quê, né? E a gente come e comia tudo. Mas apertou a dose demais, sabe? Porque tinha que comer repolho, não sei o quê, e tinha um raio de uma escarola cozida que ela fazia, refogada. Sangue do Cordeiro, Senhor que me defenda, Jesus amado. Eu não sei quem assiste lá, Todo Mundo Odeia o Chris. Já assistiram o episódio lá da linguiça? Tira a linguiça, tira a tônia, põe o pastor Lucas, põe a escarola, era igualzinho. Ficava a escarola, dava horas, e minha mãe falava, não vai sair daí, a Rochelle lá do Capão Redondo, não vai sair daí enquanto não comer. Aí eu punha mais arroz para misturar. Aí de repente a cinta vinha para a mesa e a gente tinha que comer. E eu comia chamando o Juca e me comia. Ela deve estar rindo lá, sentada no sofá.
Por isso eu sou lindo desse jeito hoje, saudável, né? Comi de tudo, não é belo? Você é belo só no nome, eu sou, entendeu? Ó. Você confia que o pai e a mãe vai colocar ali, vai entregar. Você não precisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje os tempos mudaram, né? Então a Sofia de vez em quando fala para a mãe que quer comer uma lasanha, ela vai lá e faz a lasanha. E acho que na sua casa não é diferente não, né, Yara? Você deve dar você joga no ar assim, a mãe lá, a mãezona vai lá e bum, faz, né? Mais ou menos? Quando você pede me abençoes, você está disponível a receber aquilo que Deus separou para você. E o que Ele separou para você, você dá graças. Você agradece. Porque você sabe que naquele momento é o que Deus tem de melhor para você. Mas você pede, você recebe, você vem. Você olha e quer fazer mais pelo reino, alarga as minhas fronteiras. E a gente viu que conforme Deus vai alargando as suas fronteiras, a necessidade, vimos no domingo passado, que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Porque nós não vamos conseguir avançar sozinhos. E agora vem a última parte. Eu fico imaginando, né, a gente avançando no reino, desenvolvendo, a gente atuando, trabalhando, você experimentando a boa mão do Senhor sobre a sua vida, você sendo bem-sucedido. E quando a gente é bem-sucedido, nós caímos na tentação de achar que somos invencíveis ou imbatíveis. E é aí que mora o perigo. É aí que vem a frase de que o orgulho precede a queda. É aí que nós temos que tomar cuidado. E é aí onde se entra o último pedido de Jabes: guardando-me de males, livrando-me de dores. Conta-se que um anúncio numa revista, de uma página inteira de anúncio, mostrava uma foto de um gladiador numa arena lá em Roma, com a espada caída, tentando fugir de um leão já pronto para acabar com aquele gladiador. Você vê no fundo assim a multidão do Coliseu toda em pé, esperando o que ia acontecer. E aí no final da frase, a propaganda com a seguinte frase: não é sempre que você pode se dar ao luxo de ser o segundo colocado. Não é sempre que você pode se dar ao luxo de ser o segundo colocado. Entre o leão e aquele gladiador, o gladiador não importava ser segundo colocado, ou era primeiro, ou era primeiro. Eu fico imaginando que talvez a experiência de Jabes em ver as portas se abrindo, e ver ir avançando, e ver a coisa caminhando, talvez ele pudesse se sentir capaz de entrar em qualquer arena, e lutar contra qualquer leão, e vencer. Porque é assim que somos acometidos, quando a boa mão do Senhor está comigo. E está errado? Está errado ou não? Não. Não está errado. Ora, raciocínio lógico, você vai duvidar da boa mão do Senhor? Se você tem certeza que a boa mão do Senhor está com você no seu empreendimento, você vai duvidar que você não vai ter vitória? Que boa mão é essa então? É o de um Deus fraquinho, o seu então? Não é um Deus fiel, não é um Deus que de fato cumpre a palavra, não é um Deus, você já não olhou para trás. Lembre Davi, quando Davi estava diante de Golias, houve alguma dúvida para Davi? Não, por quê? Ele olhou para trás e viu o quê? O que Davi olhou para trás e viu? Eu já preguei aqui esse ano sobre isso. Senhor, arrebata só quem estiver lembrando, Pai. Vai, Yara, cola aí na sua anotação, salva esse momento, Yara do céu, nem você, Yara, Jesus amado.
Aleluia. Paraíba te fez bem, Breno. Aleluia. Quando é que você volta para Paraíba de novo, Breno? Esse menino precisa viajar mais, Denise. Ele olha para trás e quando ele está diante de Golias, ele olhou para trás e viu o que, Breno? O urso, o leão, porque ele falou isso. Ele vira para Saul e fala assim: escuta, eu fui contra um leão e Deus me deu a vitória, eu fui contra o urso, esse incircunciso vai acontecer a mesma coisa. Ele já tinha tido a experiência, a prova, a luta e venceu, porque a boa mão do Senhor estava com ele lá, estará com ele agora de novo. Ele vai em fé e vence Golias. Então não é errado, mas você precisa tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. E Jabes sabia disso. Tanto é que a última frase, o último pedido é um retorno à sua condição de dependência. É o retorno a você, Senhor, me preserves do mal. Porque se coloque no lugar daquele gladiador. Qual era a estratégia melhor para a vitória daquele gladiador contra aquele leão? E permanecer vivo. Era estar fora do alcance do leão. Fica longe do leão, você fica vivo. Sai da arena. Por que eu tenho que entrar em certas batalhas? Por que eu tenho que passar por certas lutas? Não, Senhor, me livra. Não, Senhor, me tira fora. Tem muito cristão bocó, estúpido, que quer sair brigando com o diabo, chutando macumba. Sai fora. Faça igual lá, o Senhor que te repreenda. Miguel não quis contentar com o diabo. O que ele falou? O Senhor que te repreenda. Lá em Judas está lá, né, a briga sobre o corpo de Moisés. Está o Senhor que te repreenda. Não, tem cristão valente lá. Lembra lá dos filhos de Seva? Lá em Atos? Viu lá Paulo expulsando os demônios? Os 5 filhos de Seva queriam lá também bancar os bonitão, sair expulsando as coisas. Em nome do Deus de Paulo, eu te expulso. Foi lá encarar o demônio. O que o demônio fez com ele? Mas deu uma surra nos infelizes. 5 corintianos saiu pelado, humilhado, não sei o quê. O apóstolo São Paulo lá arrebentou os corintianos lá, não sei o quê. Né, Júlio? Jabes vai nos ensinar, nesse último pedido, como uma estratégia, podemos dizer brilhante, mas pouco entendida para a nossa vida de vitórias, para a nossa vida bem sucedida. Na verdade, a tentação que eu quero colocar para os irmãos é que muitas vezes quando a gente vai tendo vitórias atrás de vitórias, vitórias atrás de vitórias, seu ministério vai prosperando, você vai avançando, você vai vendo a evolução, você vai vendo daqui, você começa a ganhar elogios, você começa a ganhar notoriedade, você começa a ganhar reconhecimento. E pense, não pense que é coisa, não, o diabo vai palavras de, nossa, você é uma bênção, nossa, o louvor hoje foi uma bênção, nossa, que palavra abençoada, nossa, como a igreja estava cheia, nossa, como o povo estava cantando. São verdades? São verdades. E que muitas vezes o diabo pega e transforma em tentação. E a gente cai na tentação de achar e de anular, na verdade, o senso de dependência de Deus. E esse é o nosso perigo, acharmos que voltamos ao controle, acharmos que, se não sou eu aqui nessa igreja, Deus não ia fazer nada. Olha o perigo de eu como pastor, se eu vier achar que sou eu que Deus usa, e se não fosse eu... uma vez, depois você pesquisa para você ver quem é. Um pastor americano chamado David Wilkerson. Alguém já ouviu falar dele aqui? David Wilkerson. Ele tem um sermão maravilhoso chamado Onde Deus Estava nas Torres Gêmeas. Depois você procura na internet. Ele é um pastor que pregava, a igreja dele ficava ali na Times Square, Nova York. É uma referência.
Um homem assim, posso dizer para vocês assim, num escalão abaixo do Billy Graham. Referência. E esse homem foi sair de férias com a família, estupidamente estava viajando pelo campo, sem cinto de segurança, o carro virou, capotou, ele foi jogado do carro e morreu. Quando eu soube da morte dele, eu falei, não. Eu quase que cheguei e falei para Deus assim, eu pensei, falei, Senhor, o que vai ser do teu reino agora sem David Wilkerson? Porque foi uma perda irreparável. Mas aí o Espírito Santo vira e fala para mim assim, eu levanto quantos David Wilkerson eu quiser. Porque o reino e a obra é minha. Não está preso a uma pessoa. Mas às vezes a gente acha, e pode achar, que se não somos nós a fazer aquilo ali, o trabalho não vai fluir. E Satanás, quando começar a observar alguém progredindo, avançando, prosperando, arrancando vidas, porque, irmãos, vamos só parar aqui, não sei se você se deu conta ainda. Quando você pede para Deus te abençoar, e Deus começa a te abençoar com as bênçãos dele, não com as que você está querendo, ou seja, bênçãos espirituais. Quando você começa a pedir para alargar sua fronteira, e isso diz respeito diretamente a você ser mais influente ministerialmente, e ele começa a alargar. Quando você começa a pedir para que a mão dele esteja sobre a sua vida, e ele coloca as mãos sobre você, e você começa a alcançar território que você nunca alcançou. Você acha que você está invadindo o quintal de quem? De quem? Do inimigo. Você acha que você está sendo uma pessoa bem-vinda ou uma persona não grata no mundo espiritual? Hein, Sarinha, Dudinha, quando vocês começam na escola de vocês, né, ao invés de ficar fazendo as bagunças com as meninas lá, dando mau testemunho, vocês começam a ser cristãs e falar do amor de Jesus, e na hora do intervalo lá, vocês se sentam para ler a palavra, vocês estão vendo uma amiga que está lá, vocês começam a trazer elas juntas ali para vocês, a ministrar a palavra para vocês, né, uma menina que sofreu bullying, uma menina que está sofrendo alguma coisa em casa, você vê que ela está sempre triste, vocês estão lá junto, ministrando a vida delas, e daqui a pouco vocês estão evangelizando essa amiguinha, daqui a pouco traz a amiguinha para cá, leva para a cela, daqui a pouco vem outra amiguinha, daqui a pouco tem um grupo de oração lá dentro da sua escola, nas horas vagas. Deus vai alargando as fronteiras, vai abençoando. Vocês acham que estão invadindo o território de quem? Satanás. Satanás. O diabo vai vir com fúria. O diabo vai vir com uma retaliação. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui como testemunho. O Will e a Júlia não estão aqui hoje. O William, sexta-feira, sofreu um acidente. E passado o susto, foi só uma pontinha da clavícula machucada. Mas irmãos, é muito interessante como o que Deus tem feito na nossa célula. E eu lamento os irmãos que ainda não entenderam os mistérios de Deus. Lamento. Mas aí é problema com Deus, eu já não quero mais nem saber. Porque as células estão aí e estão sendo bênção. Né? E a nossa célula tem um troço esquisito, né? A gente vai para uma direção e vai para outra. Né, Virgínia? E é um negócio, e eu falo, vai embora, isso é Deus, deixa aí. Vai lá, Espírito Santo. E isso acontece nos momentos de oração, que a gente começa a pedir e vai falar, olha só como que o Espírito vai agindo. Moral na história, o William trouxe uma situação com a Júlia, pediu oração, e a gente começou a falar de coisas espirituais, coisas que foram fazendo sentido, né, Yara? Foram fazendo sentido o que a gente estava falando ali. Nós oramos, e eram situações assim que eles precisavam se posicionar, os dois, precisavam fazer. E quando eu digo o fazer, é entrar no território do diabo, apontar o dedo na fuça dele e falar assim, só sai fora. É tomar posse em nome de Jesus. E eu honestamente ainda virei para ele e falei, se vocês quiserem se preparar, a gente vai, depois eu vou lá orar com vocês.
E aí foi quando veio sexta-feira a notícia e tal. Aí foi na hora do almoço, eu dei um pulo lá para ver ali na Unimed. Aí foi quando a gente foi, né? Todo mundo assustado, sem sabendo o que estava acontecendo. Aí foi que a gente foi pegando as pecinhas e foi descobrindo, né? Aí a gente soube que, quando acabou a célula, eles foram para casa. Só para os irmãos entenderem um ponto só que eu posso falar aqui, que eu acho que não tem problema. Eles têm dois cachorrinhos, tá? E um deles é a Charlotte. Faz 1 ano já que a cachorra está doente, já levaram em veterinário, 3 diferentes, já passaram, não resolve o problema da cachorra. Não resolve. 1 ano. E aí agora, aí falei, não, mas é só ela, então o problema não tem nada a ver. Aí agora ficou o outro cachorro também. E eu aproveito que é promoção, hein, da Shopee. Não perde não. E aí eu virei para eles e falei assim: nós não temos que demonizar tudo, ver o diabo em tudo. Temos que tomar cuidado. Então, daqui a pouco, o diabo está naquele fio ali, está tremendo. Pelo amor de Deus. Só que quando você observa uma determinada situação em que há um padrão, uma repetição, e que não se há explicação, porque já se foi em 3 médicos, 3 veterinários, já se fez tratamento e não se resolve uma coisa banal, eu falei, pode haver questões espirituais. Isso vale para bicho, vale para pessoa, o que for. E se você acha que o diabo não pode perturbar os nossos bichinhos, claro que pode. Ué, não pediu autorização para entrar num maná de porco lá? Um monte de palmeirense lá, entrou lá. Foi. Permita eu ir para os porcos? Foi lá. Irmão Luiz. Eu contei lá no evangelismo que nós estávamos, ia começar o evangelismo na praça, a gente foi numa igreja. Quando começou o evangelismo, 3 cachorros começaram a correr atrás do rabo assim, ó, no meio do evangelismo. O que as pessoas começaram a fazer? Exatamente o que vocês estão fazendo agora, rindo. Quase a risada do diabo. E o povo, ao invés de se concentrar na palavra, estava o quê? Distraído com os cachorros. Nós tínhamos pessoas da intercessão espalhadas em pontos da praça. Como já estava acontecendo, eu só fiz assim para o líder da intercessão e fiz assim, ó. Ele já se ligou. Aí já passou para todo mundo da intercessão, a oração começou a comer solta ali. De repente, do nada, um cachorro começou a latir, foi igual a bala, os outros 2 foram correndo atrás e vazaram. E o evangelismo começou a fluir. Está na hora de a gente começar a abrir os nossos olhos para as coisas espirituais. Para minha surpresa, e na minha surpresa eu não imaginava que seria tão já, e aí isso se explica o que aconteceu na sexta-feira. Eu soube, a Júlia depois contou, que o William chegou na sexta-feira, vamos fazer isso hoje. E fez o que tinha que fazer lá no dia, depois da célula mesmo. Ficaram lá, acho que 1 hora, diante de Deus, fazendo o que tinha que ser feito. Quando foi na sexta-feira, na hora do almoço, estava dali na rua da Disque Limpe, 30 por hora, sozinho. Falei, pastor, eu estava sozinho. Do nada a moto fez assim, ó. E você acha que tem do nada no mundo espiritual? Tudo bem que o William não é nenhum piloto de motocross, né? Mas para sair do prumo, como ele falou, só uma retaliação. E por que? Aí eu virei para a Júlia e falei assim: e por que o William e não você? Porque ele é o sacerdote, ele é o cabeça, foi ele que tomou a iniciativa. A retaliação veio nele. E quando eu entrei lá, que eu pude vê-lo e orar por ele lá deitadinho, eu falei essas palavras para ele. Falei, não tenha medo, você está no caminho certo. Maior é o que está com você do que está no mundo. Nós vamos sofrer retaliação de Satanás. Vamos.
Vamos sofrer sim. Mas não temos que temer. E aqui é onde Jabes vem com essa parte da oração, para quando formos nos nossos empreendimentos, também colocarmos: Senhor, me livra do mal. Senhor, o Senhor sabe que o diabo vai vir se levantar contra mim. O Senhor sabe que eu vou ser alvo de retaliação. Me livra do mal. Não quero entrar nessa arena. Não quero enfrentar esse leão. Guerrei o Senhor por mim. Vá o Senhor na minha frente. Lute essa batalha por mim. Não quero ter que guerrear. Não quero ter que... Senhor, me poupa disso. Me livra do mal. Seja o Senhor o meu escudo. Vá o Senhor à minha frente. Eu preciso de Ti, me poupa disso. Veja Elias, a maior batalha que um homem poderia ter com as forças do mal lá no Monte Carmelo, venceu aquela batalha, e depois uma mulher sucumbiu na ameaça de uma mulher. Jezabel chega e o ameaça, e o que Elias faz? Foge, deseja a morte, entra em depressão profunda. Num momento você está tendo uma revelação como Pedro teve, lembra? Jesus transfigurado, estava lá com Pedro, Tiago e João, aí de repente quem aparece do lado de Jesus transfigurado? Quem? Moisés e Elias. E aí Pedro olha lá, né? Tem aquela revelação, aquela coisa tal, já tinha tido antes. E aí Pedro vai... E vamos fazer 3 tendas, né? Não, escuta, para um pouquinho. Você vai querer igualar Jesus com Moisés e Elias? Ali era a lei e os profetas representados, só que Jesus é maior do que a lei e os profetas. Você não pode colocar no pé de igualdade. Ao mesmo tempo que você está na glória, daqui a pouco você pode estar sendo tentado. E nós temos que estar atentos a isso. Né? Você pode ter uma noite maravilhosa de uma célula na bênção, no dia seguinte você passar uma tentação. Foi aconteceu na nossa célula. Já é uma noite maravilhosa na quinta-feira, na sexta uma reprimenda, na sexta, na sexta uma retaliação, na sexta um contra-ataque. E é aí que você tem que entender: não, eu vou ficar firme. E tem muito crente sucumbindo, porque quando o diabo contra-ataca ele recua, e nós não temos que recuar. Nós temos que avançar, nós temos que continuar. Jesus vai nos dar um exemplo um pouco quase que semelhante. Ué, irmãos, como é que Jesus começa a preparar o encerramento da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, venha a vós o vosso reino, seja feita, assim na terra como... Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, assim como nós perdoamos, e alguma semelhança com a oração de Jabes? Palavras do nosso Senhor: não me deixes cair em tentação, livra-me do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Irmão, se você começa a pedir, agora veja o raciocínio, se começa a pedir nessa oração, e olha qual é o interesse é eu ter paz apenas? Não é só ter paz, porque quando o diabo vem, e veja, a gente pensa que o diabo vai vir dar na nossa orelha, né, tal, às vezes o diabo quer te derrubar, fazendo você pecar, te trazendo tentações, sim ou não? Quantos casos você já viu de pastores caindo em pecado moralmente? E veja, pastores que muitas vezes tiveram, né, nome, estavam na televisão, não vigiaram. O diabo foi lá e ministros de louvores. Falamos esses dias, não sei em que, acho que foi no nosso... Perdão, foi no nosso ensaio aqui que a gente falou de eu não vou falar o nome, daqui a pouco vão me processar aí, mas de um cantor famoso aí com músicas bacanas, mas que deixou subir para a cabeça, aí lançou uma Bíblia, com o nome dele na Bíblia,
Depois saiu para empreender no mundo negócios aí, envolvido talvez até em pirâmide financeira, uns negócios rolo aí. Agora estão falando que ele vai voltar depois de uma profecia de 7 anos de ossos de vacas magras, agora ele está voltando porque era profecia, tinha que ficar 7 anos afastado. O sucesso subiu da cabeça, esse mundo gospel, não vigiou, não pediu para o Senhor me livre do mal, da tentação. O estrelismo se tornou contra de tal forma que se perdeu. E queridos, o lance maior é esse: eu não quero pecar, porque ao pecar eu me separo de quem? De Deus. Senhor, tira o leão, porque o leão vai vir, eu não sei qual é a estratégia que vai vir contra mim, eu não quero ter um evento que vá me separar do Senhor. Aqui tem uma frase no livro que diz assim: quando amadurecemos, na verdade, amadurecemos muito quando começamos a nos concentrar menos em derrotar a tentação e mais em evitá-la. Pensa nisso um pouquinho. O que é mais fácil, você ficar lutando para derrotar a tentação ou fazer um caminho para evitar? Uma vez entrevistaram o Romário, já em reta final de carreira, com 30 e poucos anos, e queriam saber como que era possível ele, já na descendente, continuar letal e fatal dentro da área, como artilheiro. E se você for acompanhar o Romário no fim de carreira, chegou lá nos 1000 gols, o cara arrebentava, matador. E ele virou e falou assim: quando eu era mais novo, eu corria e me esforçava atrás da bola. Hoje, mais velho, eu sei os atalhos, eu sei onde a bola vai estar, e eu me posiciono ali para pegar a bola, onde eu sei que ela vai chegar. Na área não tinha matador maior que Romário. A experiência. Por quê? Depois de velho, 30 e poucos anos, você acha que vai ficar brigando com o zagueirão lá, molecão? Não, fica ali, ó. Fica ali. No Flamengo, lembra no Flamengo? Deu aquele elástico lá que o Amaral do Corinthians está até hoje procurando a bola lá. Experiência. Por que na batalha espiritual a gente não faz a mesma coisa? Não, os bonitão querem lá brigar com o diabo. Quer lá vencer. Vai ver lá. Vai lá. O diabo é mais inteligente que você e eu. As estratégias do diabo são infinitamente mais sábias. Não subestime o diabo não, irmãos. Não bate no peito, eu sou cabeça, não sou cauda. Não é isso? Não foi igreja assim? Estou pisando aqui na cabeça da serpente, pisa você também, dá um glória aí e tal. Ô galera do louvor, vamos, ó, nada disso no louvor não, hein, ó. Vai. Aí a serpente pega ali na esquina ali, ó. Por que perder tempo? Evita. Já estou sentindo cheiro de confusão. Não vai dar certo. Não. Evita. Sem chance. Não. Estou fora. Nós vamos ser jogados, irmãos, na arena da tentação. Porque o diabo vai querer destruir a gente. Ele não vai estar feliz com o seu progresso no seu trabalho. Ele não vai estar feliz com você sendo luz lá. Ele vai tentar. Viu, Miriam? Vai tentar. Viu, Michele? Vai tentar. Viu, Patrícia? Vai tentar. Não está feliz. É o ambiente dele. Então, é inevitável. E aí entra o nosso pedido de dependência. Senhor, por favor, é um caminho que eu escolhi te servir. O Senhor está me prometendo. E eu estou atraindo bomba para mim. Estou atraindo confusão. Mas eu não quero parar, me livra disso. Eu não quero ficar mais forte, não quero ficar igual o Capitão América, né? Entrar raquítico naquela máquina, sair todo bombadão para enfrentar o capitão. Não quero não. Deixa eu raquitinho no meio aqui, mas só me faz dar a volta, vai o Senhor na frente, não tem problema, me livra disso aqui.
Não me deixe cair em tentação, me livra do mal. Quero depender do Senhor, seja o Senhor a minha proteção, vá ao Senhor à minha frente. Me dê vitórias, continue me dando vitórias. E a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. Por que eu fico pensando que Deus teria o prazer de atender esse pedido? Porque mais do que pedir a mão dele sobre nós, isso quer dependência. Quando você olha o seu inimigo e você pede ao Senhor que te livre do mal, verdadeiramente você está se jogando no chão, verdadeiramente você está se humilhando e dizendo: eu não tenho condições, eu não tenho condições, eu não vou enfrentar isso sozinho, eu não tenho condições. Guarde esses princípios espirituais para você na sua vida. Que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que estenda a sua mão sobre mim e me livre do mal.